Professora Andressa, Sala do Saber, aula de literatura contemporânea, e é claro que eu não ia deixar de preparar uma aula especial para vocês em relação às produções literárias. Como eu tenho falado nas últimas aulas, né, sobre a parte introdutória desse conteúdo que é tão intrigante, né, e ao mesmo tempo tão importante para provas do Brasil inteiro, não tem como a gente pular a parte de produção literária, as tendências, né, que a gente comentou. E para começar, essas tendências que são diversas, uma vez que aqui a gente tem inúmeros artistas, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de colocar, né, no Google o nome ali, literatura contemporânea, artistas, autores. Galera, é para cair o queixo. Tem muitos, mas muitos escritores, alguns já reconhecidos por vocês, reconhecidos assim por nome também, por produção, por premiação aqui no Brasil, e outros também que aparecem ali de maneira um pouco mais tímida, mas não perdem em nada em termos de produção, tá? Só para vocês terem uma ideia, vou citar alguns nomes aqui, tá? Vejam aí se vocês se lembram, se já ouviram falar desses nomes desses artistas. Um muito conhecido, Ariano Suassuna, né? Adélia Prado, Cacaso, Caio Fernando Abreu, que virou uma febre uma época no Facebook. Tinha gente achando que até que ele estava vivo, tá, gente? Temos também Rubem Alves, temos também Antônio Calado, o nosso grande paranaense Paulo Leminski e também o Dalton Trevisan, Vampiro de Curitiba, né, esse apelido que ele ganhou ao longo da sua trajetória como artista, entre outros, né? Então não tem como a gente passar batido ou deixar de falar dessas principais produções literárias que vão ganhando essa perspectiva moderna, né, e única aqui na tendência contemporânea, tá? E para começar, para a gente poder aquecer aqui os motores, nós vamos iniciar com uma parte que eu adoro, que também tem uma relação com as artes muito forte. Cuidado então, dica aí para vocês, tá? Que estão sempre de olho aqui na Sala do Saber. Quando eu falar de poesia concreta, eu estou correlacionando ela também a uma formação artística que não só trabalha literatura, ela vai também para outras áreas da arte, como as artes plásticas, por exemplo, né, a pintura e a escultura. Então fiquem atentos, porque às vezes pode aparecer uma questão interdisciplinar em vestibulares do Brasil inteiro, em provas de Enem, e a gente acaba não fazendo essa correlação entre o nome e também a causa de produção, tá? Então fiquem atentos. Para começarmos, então, poesia concreta. É muito interessante o nome, né? Então, poesia, produção ali do gênero lírico, como vocês já conhecem, que aqui vai ser um dos gêneros explorados, né? Muito bem trabalhados na literatura contemporânea. E quando ela ganha essa percepção de concreta, ela acaba se tornando também um objeto mais visual e mais literal para nós leitores, tá? Vocês vão ver que eu vou explicar melhor, eu vou dar algumas exemplificações também ao longo dessa aula para ficar uma coisa mais nítida, né, mais visual para vocês, já que se trata de uma literatura que tem esse processo de poema-objeto, de formação de poema-objeto. Para começar, né, um contexto ali rapidamente histórico, a primeira vez, então o início aqui no Brasil, tá, durante ali o século XX, obviamente foi em 1952. Essa é uma data, né, que faz parte ali desse aspecto literário, ok? 1952, com a publicação, né, então nós temos ali a publicação da revista, ok, gente? Revista literária, obra literária, uma revista livro, como alguns gostam de citar, alguns teóricos da literatura, né, na verdade dizem que é uma revista barra livro, uma revista barra obra, porque tem, além de aspectos teóricos sobre o movimento literário, né, por exemplo, artigos científicos que fazem essa propaganda, essa defesa das características desse movimento, dessa estrutura literária, consequentemente trazem também obras literárias. Então, se eu tenho uma obra literária da poesia concreta, né, poemas concretos, consequentemente, ele ganha essa percepção, essa denominação de revista-livro, revista-obra. Então, em 1952, com a publicação da revista-obra, um nome esquisitinho mesmo, tá? Tem várias pronúncias aqui no Brasil, Noigandres, tudo bem? Ele teve, na verdade, 5 edições aqui no Brasil, então seria Noigandres I. Tudo bem, gente? A primeira
edição ali dessa revista, que obviamente foi produzida, foi formulada pela tríade concretista aqui no Brasil. Quando a gente fala de tríade concretista, seriam os 3 autores mais importantes, né? Os que deram voz e vez para essa estética poética aqui no Brasil, tá, gente? Que são, né? Quem seriam essa tríade concretista? Esses principais artistas, criadores, não só da revista, mas também que trouxeram essa formação de arte, de poesia objeto para o nosso cenário brasileiro, né? Mais ou menos ali na década de 50, ok? São, no caso, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e também o amigo, o Décio Pignatari. Tudo bem, gente? Então, esses 3 realmente são os mais importantes aqui, tá? Eles têm uma contribuição significativa para a introdução desse movimento produção literária dentro da literatura contemporânea. Na verdade, o próprio Augusto de Campos, ele sofreu influências dos estilos de vanguarda, ele esteve na Europa, e nessa época que ele morou um período na Europa, ele acabou sofrendo essas influências dessas novas tendências de arte que os europeus já estavam vivenciando e também produzindo. E por que não trazer esse estilo inovador para o campo brasileiro também, aqui na literatura pós-moderna, tá? Então eles são realmente os principais nomes, não são os únicos. Vocês vão perceber que eles acabam querendo ou não influenciando diretamente outros escritores, outras obras literárias, mas eles são os primeiros aqui a trabalharem, e é através da publicação da revista criada por eles que essa poesia concreta apareceu no cenário brasileiro aqui da década de 50, tá? Mas, professora, foi a partir só da revista? E a revista foi lançada, a primeira edição foi lançada, isso já fez jus à fama, à produção e o prestígio dessa poesia na literatura contemporânea? Não, gente. Na verdade, a literatura concreta, ela só realmente ganhou status aqui na sociedade intelectual brasileira, né, nesse universo intelectual artístico, a partir de no caso ali, de 1956, tá, gente? Essa é uma data também super importante, porque, ao meu ver, e na percepção dos estudos literários, é a partir dessa data que, na verdade, nós temos a primeira Exposição Nacional de Arte Concretista. Tá, gente? Essa exposição, ela aconteceu no Teatro Municipal, na verdade, no Museu de São Paulo, certo? Um museu próprio ali, e ela trabalhava todas as modalidades de arte concretista. Entre elas, aparecia também a literatura, tá? Então, a gente não tem como falar que a Neugrants, ela foi a principal responsável em tornar essa poesia, esse estilo literário famoso aqui no Brasil. Não, precisou chegar essa exposição nacional em 1956 em São Paulo para que a sociedade intelectual paulistana e também de outras regiões conseguissem ter um contato um pouco mais direto e um pouco mais literal com essa nova modalidade de arte, tá, gente? Ok? Então não tem como a gente pensar nessa arte e toda a fama que ela vai ganhando ali, mesmo que pouco tempo, né, 10 anos assim de construção literária muito forte aqui no Brasil, sem pensar nessa exposição nacional, certo, gente? Outro fator interessante é a questão que eu falei para vocês de tornar, né, o poema objeto. Então, a intenção aqui dessa literatura, né, nesse viés de concretismo, de arte concreta, é fazer com que a arte poética ganhe uma estrutura mais visual e mais, como eu posso dizer, imagética para os seus leitores. Até então, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa naqueles esquemas fixos, né? Poema né, um elemento, é uma estrutura de escrita literária pertencente ao gênero lírico, que vai trabalhar, obviamente, a formação de versos, que vão se unir para formar estrofes, que vão apresentar escolhas vocabulares e lexicais, que podem aparecer também efeitos musicais, através das escolhas das palavras e também das rimas,
que apresenta um eu lírico que fala ali de maneira subjetiva e íntima o tema literário. Então, pensando nesse lado mais conservador, mais tradicional da escrita lírica, que vem desde os gregos, e trazendo aqui para a poesia concreta, consequentemente, quando a gente pensa em poema-objeto, a gente pensa numa formação de poética distinta dessa acadêmica, dessa tradicional. Por quê, professora? Porque a intenção dos artistas aqui, principalmente dessa tríade concretista, né, é unir vários elementos da arte para a produção e para a renovação desse campo de arte. Melhorando a minha explicação. Então, eles vão trabalhar aqui a inserção de 3 itens básicos para a criação dessa poesia concreta. Por exemplo, a poesia concreta, também denominada como poesia objeto, né? Ela precisa obrigatoriamente ter, primeiro, elementos visuais. Tudo bem, gente? Quando eu falo em elementos visuais, consequentemente, seriam as imagens, tá? Professora, mas quando eu leio o poema, eu vou interpretando, eu vou analisando, eu já vou criando imagens ali na minha mente. Tudo bem, essas imagens permanecem. Mas quando eu digo ali elementos visuais, ilustrações, imagens, são imagens literais. Né? Então, quando você abre o livro ali do concretismo, né, abre ali um poema, né, pesquisa um poema concretista, você vai perceber que muitas vezes a composição do texto é uma composição que vai te trazer uma imagem mais literal, uma ilustração mais literal. Então, a parte de desenho, que a gente trabalha muito também nas artes plásticas, por exemplo, na pintura, vai ser uma base de formação para essa nova poesia concreta. Então, esse é um dos elementos. Além do elemento visual, dessa construção semiótica, imagética, que vai além do pensamento e da interpretação, certo? Outro aspecto que vai ter aqui, nesse caso, é a construção também da parte sonora, tá, gente? Então, a parte sonora, a parte musical, né, durante a leitura e a interpretação, também vai ser um fator muito trabalhado e muito valorizado na escrita da poesia concreta, tá? Então, vai juntar elemento visual, elemento sonoro e, é óbvio, né, o elemento escrito também. A palavra, porque não existe literatura sem palavra, né? Vamos combinar que ela é a arte da palavra. Então, a base da linguagem verbal, né, da linguagem escrita, consequentemente, tem que fazer parte dessa poesia concreta. Então, ele une esses 3 elementos para a formação dessa novidade e também para a transformação de uma poesia que aparentemente parece ser tradicional em algo inovatório. Uma outra questão interessante que aparece aqui na poesia concreta é a forma como ela vai aparecer no livro. E se ela for aparecer no livro, tá, gente? Porque olha que interessante. Quando eu penso em literatura contemporânea, ela não precisa necessariamente estar vinculada ao livro. Ela pode ter uma publicação de maneira mais clássica na edição do livro, ou se não, ela pode ser utilizada em outros materiais, em outras atmosferas. Por exemplo, essa poesia concreta, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, através de alguns exemplos, algumas produções desses autores, ela pode ser muito bem usada em propagandas, né, em publicidade. Ela pode estar no cotidiano, nas ruas. Ela pode ser usada nas mídias, pensando um pouquinho nessa questão tecnológica, né, da internet hoje, certo? Então ela não tem essa obrigatoriedade de sempre ficar presa ao livro canônico, né, como o gênero lírico arcaico, né, clássico, sempre esteve. Então olha que inovação aqui, né, para o campo da literatura contemporânea. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre falar. Outra questão também importante dessa poesia concreta, dessa objetificação da poesia, é o espaçamento que ela vai utilizar. Vocês vão perceber que aqui a gente tem uma coisa muito legal, que para muitos para muitos estudiosos, críticos literários, era algo chocante, que é a abolição, ruptura, né, com o verso tradicional. Então, aquela formação de verso como linha do poema, como frase, né, que vai formar consequentemente as estrofes, isso vai ser totalmente rompido aqui. Mas, professora, como que faz um poema sem verso? Sem aquela linha que estrutura consequentemente a estrofe e também o todo?
Vocês vão perceber que daqui a pouco o exemplo vai falar por si só, tá? Por quê? Porque como eu vou trabalhar esse lado visual, eu não preciso necessariamente marcar esse padrão de frase para cada um dos versos. Os versos eles podem estar totalmente despresos entre si e é a partir desse desprendimento que a imagem consequentemente pode ser formada. E outra coisa, essa abolição faz com que toda a base gráfica, toda a materialidade que o autor for utilizar, por exemplo, o papel, o quadro, o outdoor, a tela do computador, possa ser usada. Então eles fazem aqui também o uso consciente de todos os espaços em branco do material, da página que eles estão utilizando para constituir, para formar essa literatura. Então, tudo que parece que é usado, mas que não tem necessariamente uma interpretação, pelo contrário, vai ter. Então, até aquele espacinho em branco que o autor deixou entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, a pulação de linha, por exemplo, né, começar o poema em uma linha, não finalizar a ideia e já ir para uma outra, sem manter necessariamente uma relação lógica entre essas linhas, né, gente, já que o verso ele é abolido. Tudo isso foi previamente pensado pelo escritor no momento da produção. Tá? Então, tudo que vai ser utilizado como recurso de exploração dessa literatura vai torná-la objeto por si só. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses exemplos, para ficar um pouquinho mais claro do que se trata essa literatura, essa poesia concreta que faz parte dessa pós-modernidade, tá? Então aqui eu trago para vocês, ok, gente? Um pouquinho da literatura contemporânea, tá? E, consequentemente, certo? Nós vamos ter ali uma questão vinculada à formação, né? Então, ó, indo para cá, né? Já que a televisão tá nesse espacinho, indo aqui para frente, claro que eu começo aqui apresentando para vocês a tríade concretista, é uma imagem mais atual deles, tá? Se vocês pesquisarem uma imagem mais antiga da década de 50 e 60, quando esse movimento ganhou força. E ó, deixa uma coisa clara, tá? Ele teve um período de produção muito intenso, mas é claro que quando chegou próximo ao período ditatorial, muitas questões vinculadas a uma arte que é tão libertária, né, e que também, consequentemente, é crítica, foram censuradas pela ditadura. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho mais essa parte histórica, né, essa parte mais vinculada ao período de tempo que essa produção foi forte no Brasil, é mais ou menos 10 anos. Tá, gente? Mas é claro que ela não deixou de influenciar até os dias atuais a literatura contemporânea do hoje, tá? Do agora, ok? Então, essa é a nossa tríade, né, os irmãos, né, Haroldo e Augusto de Campos, e também o nosso queridão aqui, o Décio Pignatari, tá? Hoje, entre os três, o que ainda trabalha com poesia concreta, uma curiosidade, é o Augusto de Campos, que, querendo ou não, foi um dos mais influentes e também a pessoa que mais fez propaganda desse estilo literário fora do Brasil. Na sequência, eu trago para vocês o plano piloto. É isso mesmo, gente. Quando eles partiram para a produção, antes mesmo de escreverem literatura concretista, havia também um plano piloto produzido pelos artistas, pelos três artistas pela tríade concretista, que buscava delimitar quais eram as características mais importantes. Esse plano piloto tem uma relação muito tênue com a construção de Brasília. Tá? Então eles pegaram essa ideia do plano piloto da construção de Brasília, feita ali pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer, durante o período governamental do Juscelino Kubitschek, e trouxeram essa ideia de plano piloto para a literatura concretista. E foi publicado em 1958. Então, esse plano piloto, ele dá as diretrizes para a produção dessa literatura concretista. Ele foi publicado também na revista Neu Grandes, se eu não me engano, na 3ª ou na 4ª edição. Tudo bem, gente, da revista? E qual seria a base para esse plano piloto? Como eu falei para vocês, as ideias que regem essa produção. Verbo e voco visual, tá? Pode aparecer dessa forma ou também as palavras todas unidas ali, já que elas são neológicas, né? Então não tem obrigatoriedade da escrita com hífen. Pensem comigo, o que seria então essa ideia do verbo e voco visual que parte do princípio para a produção concretista? O verbo, como a gente falou agora há pouco, seria a base da escrita, do lado semântico,
do significado das palavras formadas através da escrita delas e também da análise. O voco tem a ver com o sonoro, essa parte musical que a palavra por si só tem, através dos fonemas, tá? E também através de outros recursos, já que se trata de literatura poética, né? Então a gente tem que ter, por exemplo, figuras de linguagem, algumas rimas. E o visual, que eu acho que é a parte mais interessante dessa literatura, que é uma parte mais plástica dessa literatura, que é a imagem em si, a ilustração em si, trazendo ali uma linha de estudo semiótico. Tudo bem? Então, a partir desse ideal, a produção da literatura concreta se concretiza, né, óbvio, tornando ali a literatura um objeto, tornando também esse objeto um poema vinculado ao ideal da realidade. Sempre pensando que uma literatura contemporânea precisa trabalhar esse lado crítico-reflexivo. Eu estou sempre martelando isso, porque ela é base não só dessa escrita literária, mas também de outras tendências que a gente vai ver ao longo dessas aulas, tá? Sequência, eu trago aqui para vocês a primeira exemplificação dos poemas famosos ali do nosso Augusto de Campos, que é o lixo. Vocês já repararam aqui que o lixo ou é luxo, professora? Na verdade, é os dois. Se a gente pensar que do lixo a gente pode se erguer socialmente para o luxo, e do luxo também pode gerar lixo, nesse universo do capitalismo, que é uma base de formação da nossa sociedade, as duas palavras, conscientemente ou inconscientemente, elas se fundem. Elas estão vinculadas a esse processo criacional e também processo interpretativo. Para quem acha que não é poema, que é meramente duas palavras se repetindo para a formação de uma outra, pera lá. Aqui você tem um recurso literário e poético muito interessante, que é a aliteração e a assonância. Duas figuras de som que usam ali a repetição de consoantes e de vogais, respectivamente, para a produção poética. Então, a gente consegue determinar a palavra por si só, sendo transportada a partir de uma outra, e também através dessas relações lógicas, visuais, sonoras e musicais que elas apresentam. Esse é o nosso primeiro exemplo. Outro exemplo que eu trago para vocês, do nosso Décio Pignatari, uma publicação de 1957, que eu amo também, eu acho que é um tapa na cara da sociedade capitalista, né, muitas vezes, que é o Beba Coca-Cola. E vocês viram que até as cores, essa brincadeira da imagem, né, do efeito semiótico, não tem a ver só com o verbo e voco visual, tem a ver também com tudo aquilo que o visual projeta para o leitor, tá? E vocês viram a disposição das palavras, gente? Essa é a questão da abolição do verso. Eu não preciso fazer uma poética usando os mesmos recursos tradicionais para que ela possa ter sentido para o leitor. Então aqui ele literalmente coloca as palavras ali sem uma conexão entre si, né, sem estarem formadas em uma linha, e mesmo assim elas têm significado. E olha que coisa interessante, você pode ler de trás para frente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Aqui não tem uma regra também na percepção de leitura. Beba Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe coca-caco, caco cola, cloaca. Então se a gente for analisar, literalmente o que está falando, beba Coca-Cola, um produto industrial, capitalista, uma vez que você bebe, você fica viciado nisso. Quanto mais você bebe, mais aquilo te incita a comprar e a ter, porque faz parte também da moda, beber Coca-Cola é ser descolado, é ser pop, né, dentro desse universo. Quanto mais eu bebo, mais eu babo, eu fico viciado na cola, que antigamente era um produto típico desse produto, né, dessa bebida, fazia parte dos ingredientes. E com isso eu viciava rapidamente. A cola, beba, coca. A coca, quanto mais eu bebo, eu mais babo, mais fico viciada nela, e mais cola eu quero, e mais caco eu me torno. Caco me torno através da cola, que consequentemente tudo isso que eu bebi, que eu consumi, não vai para o meu organismo. Ela vai ser destinada para ser jogada fora na cloaca. Olha a brincadeira. Então você não ganha nada, você só perde, tá? Você só perde, ok? Então é uma brincadeira que eles fazem através da literatura concreta. Para finalizar, trago aqui, só para a gente deixar claro algumas características, vamos lá? Uso da linguagem verbal e não verbal, essa mistura da imagem com o processo escrito. Experimentalismo poético, que é uma das marcas da literatura contemporânea. Poesia visual, objetual. Efeitos gráficos, sonoros e semânticos. Aspectos geométricos para criar um efeito também de imagem. Supressão do verso e da estrofe, criando essas estruturas inovadoras.
Desaparecimento do eu lírico, não precisa mais, porque quem faz a própria leitura e análise é o leitor. É você que é o responsável por aquilo que você lê, interpreta e sente, né? Eliminação da poesia intimista, aqui existe essa impessoalidade, porque cada leitor vai tirar sua própria conclusão. E, por fim, um lado também mais racional de produção literária e poética. A partir disso, fechamos aqui. Próxima aula, outra estética literária, outra tendência que eu trago aqui para vocês também, com autores, com exemplificação. Aguardo vocês, hein? Até mais!